Então, bom dia a todos. Ontem lemos o texto Futuro Saqueado e hoje vamos fazer a correção da atividade interpretativa. Primeira questão. Página 275. No primeiro parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com a afirmação "estamos vivendo um saque antecipado do futuro"? Eu estou tentando explicar de forma clara. Primeiro parágrafo, vamos lá. Calma aí. Quando ele diz assim, eu vou reler. Estamos vivendo um saque antecipado do futuro. Parece alarmista ou até piegas, mas continuamos esboroando e furtando as condições de existência para as próximas gerações, depois da nossa. Essa é uma situação inédita, pois, durante toda a trajetória evolutiva e histórica da espécie, a grande preocupação de qualquer comunidade humana vinha sendo garantir a continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os descendentes. Aí ele diz ainda mais um pouquinho na segunda. A questão central nesse saque não é exclusivamente a materialidade da situação, isto é, a degradação do meio ambiente e dos recursos naturais, dado que, ainda que de forma incipiente, disso estamos cuidando. O fulcro da problemática é isso sim, os adultos admitirmos e promovermos o apodrecimento da esperança das novas gerações. Então, ele quis dizer que o futuro está sendo roubado dessas crianças, por quê? Por conta de duas coisas. Primeiro, porque os adultos estão apodrecendo, como ele fala aqui no texto. Para deixa eu admitir, tem muita gente pedindo para entrar, só um momento. Eu percebi, porque só tinha 12 aqui. Então, primeiro, ele fala que os adultos estão apodrecendo a esperança dessas novas gerações, e ele fala também da questão da degradação do meio ambiente, que o futuro está sendo saqueado também por isso. Deixa eu formular uma resposta aqui. Ele quis dizer que os adultos estão promovendo o apodrecimento da esperança das novas gerações e degradando o meio ambiente e os recursos naturais. Então, o futuro está sendo roubado por isso.
Segunda questão, Murilo. Professor, eu tô fazendo um negócio aqui enquanto escuto a aula, não posso ler agora, não. Então, Posso lê, ler, professor, eu leio. professora? Eu leio, eu Vai, leio. Júnior. Vai, Júnior primeiro. Ah, Vai, Júnior. Júnior. Para o autor, o que os adultos de hoje devem fazer para cuidar de seus descendentes? Segundo o autor, o que os adultos devem fazer? Peraí. Eu tô... Ai, o Ted acordou. Lá estão procurando. Eu estou procurando aqui. Gente, com base na primeira questão, dá para responder a segunda. Garantir a continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os descendentes. Lê novamente, por favor. Garantir a continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os descendentes. Também. Então, observem que, para o autor, os adultos de hoje, eles devem cuidar, eles devem, na verdade, acreditar nos seus descendentes e devem também preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Então, segundo o autor, essas duas coisas, tem que acreditar nos descendentes e tem que preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Observem que ao longo do texto, o autor diz até assim, hoje a única coisa que fazemos é criticar essas crianças. Essa música não é boa, na minha época não era assim. Essa comida é uma porcaria. Só que temos que acreditar neles e entender que as épocas mudam, que as coisas mudam. E que o que era correto ou que existia na minha época não necessariamente vai predominar agora. Gente do céu, um monte de gente pedindo para entrar na aula, a aula quase acabando, pela metade. E um monte de gente pedindo. Não dá nem para A senhora não ouviu, não, um monte de gente pedido no início? Não, não tinha. Não é questão de... Professora, eu entrei com o nome estranho por causa do computador, agora eu mudei. Sim. Antes, na aula da Jabiana, tinha uns 15 alunos. Agora tem 18. Na verdade, tem 17, 18 é com a senhora. Eu sei. 18 na reunião. Lucas, lê a terceira questão, por favor. Professora, eu tô sem livro. Minha gente, vocês tudo sem livro. Não pode ler. Eu leio, professora. Tá complicado, oitavo. Professora. Quando professora, pra mim é assim, quando o cara for sair e tal, e tem aula, o cara leva o livro, porque com certeza você vai ler na aula. Por onde eu ando é com um monte de livro. Eu também, só ando com um livro. Segunda questão. Segundo o autor, em que ponto principal a geração atual se diferencia das anteriores? Murilo, é a terceira questão. Mas ele leu a terceira. Foi a que eu li, Góis. Tá. E aí, gente, em que ponto nós nos diferenciamos
a geração atual se diferencia da anterior, segundo o autor? A tecnologia. Tecnologia, sim, olhando assim por esse viés, sim. Mas segundo o texto. Costumes do dia a dia. Na página 273 tem algo. Fala sobre isso. Gente, segundo o texto, a geração atual se diferencia da geração anterior porque não se tem mais a preocupação de garantir essa continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os seus descendentes. Ou seja, antigamente, as pessoas tinham muito essa questão de querer preservar, pensando nas gerações futuras, pensando que no futuro os filhos, os netos precisariam de um ambiente menos poluído, mais natural. Hoje, tem se notado essa preocupação com o futuro? Não. Ah, eu não vou jogar lixo na rua porque quando eu tiver um filho, o mundo vai estar poluído. Quem é que pensa assim? Nem mais ninguém. Entenderam? Então, é essa a questão. A geração anterior, as gerações anteriores, elas tinham essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação com o que está por vir, com o futuro. Posso ler a quarta, professora? Pode sim. Tá. No segundo parágrafo, aponte o termo ao qual se refere o pronome disso. Depois eu estou copiando aqui. Terceiro parágrafo. Quer saber ao que o disso se refere. Terceiro parágrafo, voltemos a ele. Deixa eu contar aqui se é isso mesmo. 1, 2, 3. A tudo isso se dá um ar de fatalidade, que indica a crença na impossibilidade de alterar essa rota coletiva. Por isso, as novas gerações começam a acreditar no mais ameaçador perigo para a convivência gregária e a solidariedade. Oi? Não é no segundo parágrafo, não. O segundo ou terceiro, gente? É no segundo. Ah, então eu estava lendo terceiro, tá? Obrigada. Então, vamos lá, novamente. A questão central nesse saque não é exclusivamente a materialidade da situação, isto é, a degradação do meio ambiente e os recursos naturais, dado que, ainda que de forma incipiente, disso estamos cuidando. Disso o quê? Desse problema. A degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Da degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Muito bem. Tudo isso é o que o disso faz referência. Quinta questão. Para Mário Sérgio Cortella, qual é o maior perigo para a convivência entre as pessoas?
Mas... Gente, qual é o que é que para ele seria pior se nós nos tornássemos, não. Na verdade, ele diz que nós somos. Deixa eu ver. Quem está falando aqui pelo bate-papo? Gente, ele diz assim, ele diz que as gerações... Eita Deus, tá difícil de dar aula com esses pedidos. Parece que tem alguém cantando aí no fundo hoje. Não, é o vendedor de cebola. Oxe, pra mim tava cantando. É porque ele passa praticamente cantando, né? Oxe. Para vender a cebola dele. Meu Deus. Sim. Então, gente, se ele diz assim, o autor, vamos pela lógica. Se ele diz que as gerações antigas pensavam no bem das próximas, ou seja, eram altruístas. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que pensa no bem de todos, pensa no bem do próximo, se coloca no lugar do outro. O que é o contrário disso? Um egoísta. O egoísta, o individualista, não é? Então, a coisa que ele critica, ele diz que é o individualismo exacerbado, é o egoísmo exacerbado. Ou seja, demasiado, em grande quantidade. Quando nós somos individualistas, para ele é o pior, é o ponto mais extremo que existe. Por quê? Porque ao passo que somos individualistas, não conseguimos pensar no bem do próximo, não conseguimos ver o que o outro precisa. Professor, eu posso ler a sexta? Pode sim. Professor, eu não li. Oi. Eu não li nenhuma. Lê já, meu bem. Poxa, já ainda tem um monte. ler. Ô, Matheus, ainda tem um monte de questões ainda para ler. Ele é a sétima, Matheus. Pronto. Como vimos na primeira parte deste capítulo, é muito importante nos artigos de opinião o autor apresentar e defender uma tese a respeito do tema discutido. Pensando nisso, analise as afirmações a seguir, a fim de identificar a tese defendida por Cortella no texto. Letra A. Os adultos estão tirando as esperanças das gerações futuras ao desprezarem o passado e o futuro delas. Letra B. Os jovens não estão respeitando a geração mais velha. C. Os jovens têm desprezado sua inteligência física e mental. D. É impossível hoje recuperar o meio ambiente. E. Não é possível alterar os rumos que as gerações futuras vêm trilhando. Qual a alternativa correta segundo o texto? O texto critica os adultos, gente. Letra A, professora. Letra A, porque o texto, observe que o texto critica os adultos. Diz que eles estão tirando as esperanças das gerações futuras, porque eles desprezam o passado e o futuro dessas crianças. Acertei, professora. Leia. Pronto, bora ler agora, viu? Eu queria ler. Analisando o segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que, letra A, o autor quis chamar a atenção do leitor para um fato incipiente que
vem se impondo de maneira regressiva. Letra B. O autor apresentou claramente a tese defendida ao longo do texto. Letra C. Foi dada maior ênfase aos valores materiais, pelos quais já se está trabalhando. Letra D. A intenção do autor foi mostrar que o saque antecipado do futuro respeitou exclusivamente a degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Letra E. Não há defesa de pontos de vista. Por isso, não se trata de um parágrafo argumentativo. Eu marquei letra C, professora. O que mais tem no texto é pontos de vista. É. Observem no segundo parágrafo, ele começa assim: a questão central nesse saque não é exclusivamente a materialidade da situação, isto é, a degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. E ele vai explicando ao longo desse parágrafo isso. Observem que claramente no início do texto. O autor ele apresenta claramente a tese defendida ao longo do texto. Então, no segundo parágrafo, ele diz qual é a sua tese, ele diz o que ele acha, e ao longo do texto ele vai defendendo essa tese. É como que a gente faz quando a gente faz uma redação. Primeiro, a gente faz a nossa tese, diz o que é que você acha, se é certo ou errado ou não, e ao longo do texto você vai confirmá-la, vai defendê-la. Letra B, sétima questão. Posso ler a oitava? Pode. Considerando o emprego de algumas palavras no texto, analise as afirmações que seguem. Primeiro parágrafo, a espécie a que se refere o autor é a espécie humana. No segundo parágrafo, o termo questão central quer dizer questão principal. Terceiro, no segundo parágrafo, o termo degradação significa exemplo de maneira. Exploração de madeira. Sim, então, no primeiro parágrafo, a espécie a que se refere o autor é a espécie humana. Voltemos ao primeiro parágrafo. Eu marquei, professor. Quando ele diz assim, essa é uma situação inédita, pois durante toda a trajetória evolutiva e histórica da espécie, a grande preocupação de qualquer comunidade humana vinha sendo garantir a continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os descendentes. É tipo isso. Então, é a espécie humana que ele fala? Ele se refere à espécie humana, sim. A 1 está correta. 2. No segundo parágrafo, o termo questão central quer dizer questão principal. Não precisa nem voltar, gente, para o texto. Questão central é o mesmo que questão principal? Sim. Sim. 2 está correta. 3. No segundo parágrafo, o termo degradação significa exploração de madeira. Tem a ver, gente, degradação com exploração de madeira diretamente? Não. Degradação é tudo que é degradado. Que está se acabando, né? Que está se degradando, se acabando. Já a exploração de madeira é exclusivamente a uma coisa. Quando você vai tira a madeira e não repõe, ou até mesmo só tira. Isso é dado como exploração. Você está explorando, pegando algo. Então, são coisas diferentes. Posso ler, nona? Pode sim. Letra A, 8ª questão. Que ela vendeu as coisas a vocês não deram, não trouxe dinheiro. E é, Matheus? Cadê pra ela? Não, professora, cadê? Matheus, desativa o áudio, Matheus. Eu tava conversando com a menina aqui, professora. Vou pegar você, viu?
Nona questão, Mari, pode fazer a leitura. Indique a alternativa cujo verbo destacado apresenta uma condição permanente, imutável do sujeito. Letra A. Estamos vivendo um saque antecipado do futuro. Primeiro parágrafo. Letra B. Disso estamos cuidando. Segundo parágrafo. Letra C. As novas gerações começam a acreditar. Terceiro parágrafo. Letra D. Claro, desse modo, sem futuro, o presente fica insuportável. Quarto parágrafo. Letra E. Crianças bem pequenas perderam a capacidade de brincar sozinhas. Quinto parágrafo. Então, quer saber a alternativa em que o verbo destacado apresenta uma condição permanente, gente, que não muda. Quando diz que estamos, é algo que muda. Quando diz que perderam, é como se dissesse assim, ó, você está bonita, é algo passageiro. Outra coisa é dizer que você é bonita, é algo permanente. Acho que a letra E. Que letra? Letra E. Eu marquei letra E também. Crianças pequenas. Letra D, não. A capacidade Letra D, não. de ficar sozinho. Quando diz que fica, Carlos, insuportável, é para a vida toda ou muda? Muda. 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 Então, se muda, é mutável. E ele quer a característica que seja imutável. É a letra E. Que não acaba. Que não acaba, que não muda. Letra E, quando diz que as crianças perderam a capacidade de brincar. Perderam. Não é que elas estão perdendo, elas perderam. Então, finaliza. Letra E, nona questão, letra E. Pedro Lucas, leia a 10ª, por favor. Oi. Bora lá. Nesse artigo, é comum o Menina, uso da Pedro Lucas. É Pedro Lucas, Ô, Matheus. Pedro, tá na moral, né, velho? Tu tá aqui, ó. Meu Deus. Tá me ouvindo, professora? Sim. Estou. Nesse artigo, é comum o uso da exclamação. Sobre o uso desse sinal de pontuação, podemos afirmar que, em todas as ocorrências, o autor quis, letra A, chamar a atenção do leitor para as afirmações feitas, letra B, desviar a atenção do leitor, letra C, criar um clima de suspense durante a leitura, letra D, enfeitar o texto, e letra E, mostrar que estava emocionado ao escrever esse artigo. E A aí, letra E. por quê? Mentira, né? Letra E não. Mostrar que ele estava emocionado. Será que o... É para quem está ali atrás, gente. O Ted. É assim, eu dando aula, ele aqui no sofá, dormindo o tempo todinho. Professor, eu tô aqui no meu quarto com os 3 gatos presos, por causa que lá atrás estão abrindo uma fossa ali. Abrindo. Eita. Aí se 2 caem dentro, aí já era. E Já a fossa tem aproximadamente 30, 40 metros de fundura. Ah, sério? Professor, essa fossa tem quase 100 anos. Menino, na minha existência eu nunca vi uma fossa dessa. Nossa. Normalmente uma fossa tem 2, 3 metros. Nada, que eu já ando aqui. Não, é uma cacimba. É uma cacimba, mas virou fossa. Nossa. Era cacimba. E aí, gente, voltando para a questão, para a gente fechar com a 10ª. O que ele quis quando colocou a exclamação? Chamar a atenção do leitor para as afirmações, desviar a atenção do leitor, criar um clima de suspense, enfeitar o texto ou mostrar que estava emocionado? Eu marquei letra B, professora. Não tem como. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Não tem como, através de uma exclamação, eu desviar a atenção do leitor. Não tem como. Eu marquei letra A. Também, letra A. E nem tem como também ser a letra E, porque não tem como uma exclamação, a letra E não, a letra D, enfeitar o texto. Não serve para enfeitar texto. Pontuação tem motivos para ocorrer.
A exclamação ela acontece em frases optativas, quando eu desejo algo para alguém, tipo boa tarde, bom dia, boa semana. Isso é uma frase optativa, então elas ocorrem. Numa frase exclamativa, que susto, que legal, massa. É uma frase exclamativa. Então ela é usada, ou em uma frase imperativa. Fique quieto, ordem. Então, O são de os três. exclamação, Oi? o de exclamação também pode ser suspense ou não mesmo, que eu esqueci agora. Ele é usado, na verdade, para expressar emoção, e não suspense. Emoção. Entendi. Eu posso dizer, que susto. Isso é uma emoção, mas não necessariamente suspense. Então, mas nesse caso do texto, elas foram usadas para chamar a atenção do leitor para as afirmações feitas. Então, quando ele queria chamar a atenção, ele colocava uma exclamação. Quando ele dizia, estamos vivendo um saque antecipado do futuro, ele queria chamar a nossa atenção para isso. Terminou as atividades. Letra A, 10ª questão. Tirei o print. Professor, será que o próximo assunto das orações aqui, aditivas e adversativas, vai ser difícil esse assunto? É um pouco difícil. Bem fácil. A gente fazer a frequência aqui rapidinho, que já está na hora do intervalo. Eita. Rapidinho aqui. Carlos. Presente. Clara. Presente. Débora. Não Esther. Presente. Gabriele. Presente. Cauã. Lara. Lucas. Presente. Luciano. Presente. Guilherme. Presente. Maria Vitória. Mariana. Presente. Matheus Góes. Presente. Matheus Barbosa. Murilo. Presente. Pedro Lucas. Presente. Nicole já colocou presente. Nicole. Acho que está Presente. Pedro Lucas, presente. Raíli. Presente. Irla. Presente. Então, faltaram aula de língua portuguesa, Débora, Cauã e Lara. Finalizar a aula, gente. E até a última aula. Hoje temos mais uma aula. Viu? Tchau, Hoje? tchau. Sim. Tchau. Tchau.